Entendo que isso é necessário para melhorar o sistema de controle externo e tenho certeza que todas as entidades parceiras concordam com essa ideia de que a evolução do sistema de controle externo passa não só por um Tribunal de Contas mais forte, por uma auditoria de controle externo mais forte, como também um Ministério Público mais nivelado, mais uniforme e com plena autonomia funcional. Então, eu quero finalizar aqui minha fala reafirmando a crença na vontade de luta dos agentes do sistema de controle externo. Falamos ali fora com alguns colegas, com conselheiros, da necessidade de união em torno de objetivos comuns que nos agregam. Então, eu acho que esse, mais do que nunca, é esse momento de união, de luta conjunta, e as divergências tratadas com civilidade e respeito, cordialidade acima de tudo, né? Porque o que nos une deixará todos mais fortes e entregará à sociedade um serviço público mais eficiente e capaz. Então, quero agradecer a todos mais uma vez, rogo sucesso à diretoria eleita, que é competente, que é qualificada, e agradeço toda a atenção aqui dispensada. Obrigado a presença e a atenção. Esta cerimônia tem por finalidade a investidura dos membros da nova mesa diretora da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, ANPCOM, para o biênio de 2023 e 2024. Com isso, convidamos os excelentíssimos senhores que compõem a nova mesa diretora da ANPCOM a se posicionarem à frente da mesa oficial. O Procurador de Contas do Estado de Sergipe, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, no cargo de presidente. A Procuradora de Contas do Estado do Pará, Cilaine Carine Vendramin, vice-presidente. A Procuradora de Contas do Estado de Minas Gerais, Cristina Andrade Melo, a primeira tesoureira. O Procurador do Ministério Público da União, Rodrigo Medeiros de Lima, segundo tesoureiro. O Procurador de Contas do Estado do Pará, Patrick Bezerra Mesquita, primeiro diretor executivo. A Procuradora de Contas do Estado de Santa Catarina, Cibele Farias, segunda diretora executiva. A Procuradora de Contas do Estado de Pernambuco, Germana Galvão Cavalcante Laureano, diretora adjunta. A Procuradora de Contas do Estado do Acre, Ana Helena de Azevedo Lima Simão, diretora adjunta. O Procurador de Contas do Estado de Rondônia, Adilson Moreira de Medeiros, diretor adjunto. O Procurador de Contas do Estado do Amazonas, Rui Marcelo Alencar de Mendonça, diretor adjunto. O Procurador de Contas do Estado de Mato Grosso, William de Almeida Brito Júnior, diretor adjunto. Agradeço a presença e peço que voltem a seus lugares.
Declaro investidos nos cargos os membros acima mencionados para o biênio 2023-2024 da diretoria da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, AMPCOM. Posto que legalmente empossado, convido o excelentíssimo senhor procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo para assumir a condução desta cerimônia. Isso aqui não precisa ser lido. Só vou falar que neste momento vai traduzir a palavra, tá? Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Tiago Pinheiro Lima, Procurador-Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso novo presidente, João Augusto, e também do ministro Anastasia. Diante de tantas autoridades aqui presentes, sintam-se todos homenageados. O prestígio dessa solenidade denota a importância deste momento para a carreira do Ministério Público de Contas brasileiro. Além disso, é inquestionável que também decorre do respeito que todas essas autoridades aqui presentes têm por esse belo time de diretores que hoje compõem a nova diretoria da Associação dos Membros do Ministério Público de Contas, liderados pelo nosso querido João Augusto. Eu preciso também, nesse momento, enaltecer os grandes presidentes que essa associação já teve e que estão aqui hoje presentes. Vejo o Júlio Marcelo, vejo o nosso colega Diogo, vejo o querido César Miola, que hoje também preside a Associação dos Membros do Tribunal de Contas. Será que eu vou esquecer alguém? O nosso colega José Gustavo, não poderia esquecer, foi um grande presidente. O Stefferson, que também deixou um legado importante na associação, e não poderia deixar de enaltecer o trabalho que foi feito pelo José Américo, nesse momento tão difícil que ultrapassamos como sociedade. Eu digo que foi o maior desafio da nossa geração, e ele mesmo falou aqui das dificuldades que teve. Parabéns, Zé Américo, pela bela gestão que você produziu. A formatação do Ministério Público de Contas brasileiro, ele denota a máxima representação do federalismo brasileiro. Digo isso porque o artigo 130 da Constituição, para muitos, é motivo de crítica por ser genérico, por falar menos do que deveria, mas isso resultou, de certo modo, numa maior liberdade de conformação nos estados para se adequar à realidade de cada um. Portanto, é preciso extrair também do 130 essa virtude. Os Ministérios Públicos de Conta brasileiro, de fato, representam uma federação verdadeira, onde cada estado se adequa à sua realidade. E disso decorre a necessidade e a importância dessas entidades nacionais. Tanto a AMPCOM como o CNPGC exercem um papel fundamental de aproximação, de integração dessas carreiras tão diferentes nos estados brasileiros. E quis o imponderável da vida que as duas maiores entidades do sistema de controle externo brasileiro, nesse momento, fossem presididas pelo João Augusto e pelo César Miola.
E digo isso porque são dois grandes agentes públicos que possuem um histórico de dedicação por aquilo que eu entendo mais relevante no setor público brasileiro, a qualidade do gasto público em educação. Portanto, as nossas duas associações estão muito bem representadas. E a nossa querida Ampicom, representada nesse momento por essa diretoria que foi apresentada e por alguém que detém a capacidade do diálogo, do equilíbrio e do bom senso, tão necessário hoje em dia na nossa sociedade, como o nosso querido João Augusto Bandeira de Mello. João, em nome do CNPGC, desejo sucesso à sua gestão. Conte sempre com o nosso conselho, que a partir da manhã será presidido pelo nosso colega Henrique Padim, e que Deus ilumine o seu caminho. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra a excelentíssima senhora Cristina Machado. Boa tarde a todos. Saúdo a todos os presentes, na pessoa dos excelentíssimos senhores José Américo da Costa Júnior, que deixa a presidência da Ampicom, e na pessoa do senhor João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, grande, né? Que assume a presidência da Ampicom no biênio 2023-2024. Trata-se de um momento festivo para a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Ampicom, em que é empossada a nova mesa diretora para o biênio 2003-2004. Ademais, não posso me furtar de parabenizá-los pela organização do exitoso seminário sobre o controle externo e o combate às desigualdades sociais realizado na tarde de hoje. Muito me honra, como Procuradora-Geral do Ministério Público, junto ao TCU, acolher essa cerimônia de posse com o uso das instalações do Tribunal de Contas da União. Portanto, agradeço, nesse momento, o presidente da Corte de Contas Federal, Bruno Dantas. Destaco a relevância da existência da Ampicom como entidade que congrega membros dos ministérios públicos das Cortes de Contas do país e que tem como finalidade estatutária, abre aspas, defender, em juízo e fora dele, os direitos e aspirações do Ministério Público de Contas e de seus membros, além de buscar diminuir as desigualdades verificadas entre os parquês especializados. É indispensável que todos os Ministérios Públicos de Contas estejam integrados numa constante troca de conhecimentos e de experiências, numa postura colaborativa e cooperativa, com o objetivo de buscarmos o aperfeiçoamento de nossa atuação frente às Cortes de Contas do país, bem como de defendermos as prerrogativas e as funções institucionais de seus membros, contra ameaças ao nosso efetivo exercício na luta contra malversações de recursos públicos ou no combate a atos administrativos lesivos ao erário ou a direitos dos cidadãos e jurisdicionados. Posso afirmar, sem medo de errar, que os Ministérios Públicos de Contas são hoje reconhecidos pela sociedade como instituição de grande relevância no cenário nacional, na proteção dos direitos e garantias fundamentais dos jurisdicionados e da sociedade, seja na função custos legis, seja na sua atuação proativa, através de processos de representação, pedidos de informações, sugestões de abertura de fiscalizações ou de adoção de medidas corretivas e punitivas a gestores que se desviam dos preceitos legais, entre outras. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui para dizer que, assim, eu me sinto parte da história do Ministério Público de Contas, porque eu ingressei na Corte de Contas no primeiro concurso, logo após a promulgação da Constituição de 88. Aí estamos aqui ainda batalhando, eu, Lucas, do primeiro concurso, né? Eu, Lucas,
Paulo Marinos, e temos o ministro Alton, que é o representante do Ministério Público no plenário, né? Eram tempos difíceis, não sei se tem alguém aqui também de concurso tão antigo, né? Todo mundo aqui é muito jovem, todo mundo, né? Eu conheço todo mundo com filho pequeno e tal, mas foi uma época difícil, que a gente, primeiro, era totalmente desconhecido. A gente veio trabalhar aqui, especialmente no MP, aqui do TCU, a gente dividia gabinete, a gente dividia servidor, os nossos assessores ficavam num pool, né? A gente tinha um pool de assessores que serviam a todos. Está vendo alguém ali balançando? A gente tinha processos físicos, né? Hoje em dia, muita gente nem deve ter tido contato com isso. Cada processo que, às vezes, ocupava um armário inteiro, né? E a gente via aqueles carrinhos circulando nos corredores dos rapazes, levando os processos para lá, para cá. Foram momentos difíceis e a gente, com muita luta, né? Com muito apoio também da presidência do tribunal, dos demais ministros, nós fomos conseguindo conquistar o nosso espaço, né? Fizemos muito progresso nos últimos tempos, conseguimos nossa identidade visual, conseguimos a nossa página, criamos um gabinete de apoio exclusivo do Procurador-Geral, estamos em contato direto com os outros Ministérios Públicos de Contas. Então, a gente realmente cresceu e, assim, eu posso dizer que lá no futuro eu vou fazer, né, vou estar na história do MP aqui. E isso é muito emocionante, realmente, porque o Paulo até já saiu, né, mas eram dias difíceis, dias duros, até a gente chegar ao dia de hoje e ser reconhecido. Como eu disse, hoje em dia a gente é reconhecido como uma instituição pela sociedade, que defende os direitos e prerrogativas dos cidadãos. E isso foi um processo de muita batalha, de muita luta, e, finalmente, nós chegamos a esse momento aqui, que temos uma associação. A associação, eu não sei de quando é a associação, quando ela foi criada, vocês sabem? Né? Então, é uma associação também bastante antiga. E temos também o Conselho Nacional CNPGC, do qual amanhã também, juntamente com o Henrique Pandim, estarei assumindo a vice-presidência do Centro-Oeste. Então, eu acho que esse processo agora ele não tem como ser revertido. A gente realmente vai caminhar e cada vez se tornar mais profissionalizados, mais independentes, né? E, enfim, estamos preparando o futuro para vocês, viu, Rodrigo? Desejo ao nobre presidente, agora empossado, excelentíssimo senhor João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, que, juntamente com os demais integrantes da mesa diretora da Ampicom, sucesso em seus esforços no sentido de fortalecer a atuação dos Ministérios Públicos de Contas, bem como de zelar pela manutenção das garantias e prerrogativas de seus membros, tão indispensáveis ao fiel desempenho de nossas atribuições na defesa ao erário e às garantias e direitos fundamentais individuais, sociais e coletivos da sociedade brasileira, dentro do campo de atuação de cada instituição. Por fim, colocamos-nos à disposição para colaborar com a Ampicom nas ações de representação da entidade junto ao Congresso Nacional, na busca do aperfeiçoamento do arcabouço normativo, de maneira que os Ministérios Públicos de Contas possam cada vez mais gozar de condições para o ótimo desempenho de suas atribuições legais e constitucionais. Obrigada, senhor presidente e senhores presentes. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro Antônio Anastasia. Boa noite, senhoras e senhores. Meus cumprimentos a todos. O cerimonial já desencubiu muito bem o seu papel, mencionando
todas as dignas autoridades presentes, mas eu me permito um cumprimento ao eminente presidente que ora se imposta, doutor Bandeira de Mello, a ele os meus cumprimentos, junto aos seus colegas da nova diretoria, também ao doutor Zé Américo, que deixa a presidência com um belíssimo balanço das suas atividades, cumprimentos eminentes parlamentares presentes, uma saudação muito especial, aí eu também não posso fazer, a doutora Cristina, nossa eminente, doutora Cristina Machado Costa Silva, procuradora-geral junto ao Tribunal de Contas da União, que, aliás, revelou aqui um segredo, não seria o terceiro segredo de Fátima, mas quase, porque disse que entrou num concurso logo depois da Constituição, e eu tenho a impressão que havia necessidade de idade mínima, e eu não sei se Vossa Excelência cumpriu o requisito, porque podemos até fazer uma verificação dos registros desses atos no futuro. Mas peço escusas pela jocosidade, pela amizade que tenho com a eminente Procuradora-Geral. Minhas senhoras e meus senhores, é com muita satisfação que aqui compareço para cumprimentar a nova diretoria, saudar a todos os membros que aqui presentes, conselheiros, procuradores de todo o sistema de controle externo do Brasil e, de modo especial, a diretoria da Associação dos Membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Não há dúvida alguma que, ao longo dos últimos anos, os tribunais de contas têm expandido muito as suas competências, as suas atribuições e a sua capacidade. É um dado objetivo da realidade da sociedade brasileira do momento atual. E é óbvio que esse aumento, esse alargamento, esse robustecimento do controle externo por meio da ação dos tribunais de contas contou e conta com a participação efetiva dos respectivos ministérios públicos, sem os quais os tribunais não poderiam funcionar, dado a natureza de imprescindibilidade que tem o Ministério Público junto aos tribunais de contas. Ao perguntar à doutora Cristina o que ela me sugeriria ou me aconselharia a dizer aqui nessa cerimônia, era de maneira tão distinta e fraterna como sempre me diz: relate como você observa o meu trabalho no momento do plenário. E ali me inspirou, de fato, porque a doutora Cristina, com todo o seu conhecimento, com a elegância no trato, com a sua inteligência e, sobretudo, com o seu tirocínio e serenidade, demonstra, de fato, aquilo que me parece o ideal para o funcionamento do Ministério Público na Corte de Contas, que é, ao mesmo tempo, sopesar não só o que determina a lei, cuidar e curar do patrimônio público e do interesse público, mas, ao mesmo tempo, ter também a sensibilidade com relação aos gestores, de modo geral, que, muitas vezes, e digo aqui, muito com conhecimento de causa, muitos gestores, infelizmente, cometem irregularidades formais, sem nenhum dolo, sem má-fé, sem vontade de causar prejuízo, e tudo isso tem de ser levado, portanto, dentro dessa grande balança onde sopesamos o que é correto e o que é incorreto. Portanto, o papel do Ministério Público ele é imprescindível e é fundamental que, cada vez mais, a associação que os representa, com a qualificação que fornece, os congressos, os seminários, possam debater teses importantes. Aqui mesmo no TCU, a doutora Maria Cristina, o Ministério Público, junto ao TCU, teve participação essencial e vital na aprovação da Resolução 344 sobre a prescrição, que aprovamos no ano passado, sob minha relatoria. O ministro Marcos Bequerer, também, nosso eminente colega, deu uma sustentação muito robusta naquele tema. E, evidentemente, é a prova de um avanço, na medida que nós estamos reconhecendo, dentro do sistema do controle externo, posições que já são consolidadas, inclusive na área do Poder Judiciário. Mas, minhas senhoras e meus senhores, a minha palavra é tão somente uma palavra de alento, de cumprimento e de desejar muita sorte, doutor Bandeira de Mello, à sua gestão, juntamente com seus pares, e me permito aqui também, e não poderia deixar de fazê-lo, estender à doutora Cristina Mello, cara amiga, que ocupa a função nobilíssima e, é claro, extremamente delicada de tesoureira, e por isso mesmo muito relevante dessa instituição, e que foi muito cumprimentada pelo doutor José Américo, que demonstra, de fato, a capacidade sempre econômica de nós mineiros. Aliás, se dizia que, no passado, os grandes bancos eram em Minas Gerais exatamente por essa capacidade de nós gastarmos pouco e conseguirmos amelhar recursos, e tenho certeza que ela assim o faz, com muita dedicação, mas certamente também com muito acerto na identificação dos recursos necessários para lastrear as atividades necessárias ao funcionamento da Ampicom. Portanto, é com muita satisfação, e ouso falar também pelo ministro Marcos Bequerer e por todos os colegas ministros dessa corte, que desejamos muitas felicidades, eminente presidente, a nova diretoria que ora se imposta. Muito obrigado e boa sorte. Senhoras e senhores,
É com muita honra que ouviremos a palavra do excelentíssimo senhor Procurador de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Boa noite a todas e todos, excelentíssimas autoridades aqui presentes. E aí, já estamos no alongado da hora, vou me permitir saudá-los a todos, todas as autoridades aqui, as excelentíssimas autoridades da mesa estendida, todos aqui presentes no auditório, e fazer coletivamente nas pessoas da doutora Cristina Machado e do ministro Antônio Anastasia, nossos anfitriões aqui no TCU, e já disse pessoalmente a cada ministro, mas ressalto aqui de público, não só a cessão do espaço, mas a cessão de espaço com carinho, com acolhimento e com a preocupação de dar à Ampicom tudo o que foi necessário para esse evento. Então, fica nosso preto de gratidão para esse momento. Excelentíssimas autoridades, hoje me agarro ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo certo. Mas o atalho com sombras refrescantes e reflexos de luz entre as árvores, o atalho onde eu seja finalmente eu, isso não encontrei. Mas sei de uma coisa, meu caminho não sou eu, é o outro, são os outros. Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salvo e pensarei, eis o meu porto de chegada. Começo a minha oração nesse mês dedicado às mulheres, homenageando a escritora, pensadora, filósofa e reveladora do mundo e de nosso sentido do mundo, Clarice Lispector, que nesse excerto, com seu olhar feminino, fala com lirismo e sabedoria da busca do seu caminho e de como, nas tortuosas linhas da vida, ela percebe e externa a sua epifania, de que os caminhos que têm chegada, e não becos sem saída, labirintos ou encruzilhadas, são sempre aqueles que se encontram com o outro. E mais, como veremos adiante, estes caminhos são muito mais profícuos quando os caminhantes caminham juntos, em complementaridade e em sintonia. Digo tudo isso, excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, para falar de uma palavra do momento, democracia. Mas não quero falar do óbvio, do que já está ou deveria estar absolutamente implícito na simples dicção do fonema. O poder que emana do povo, o respeito aos direitos de outrem, o reconhecimento da liberdade sob os primórdios da lei, a não instrumentalização do ser humano, o sagrado reconhecimento de sua dignidade. Penso falar em democracia sob uma ótica menos óbvia, mais sutil, mas não menos fraterna e frutífera. Falo de uma democracia ativa que se vive, que se constrói, que acolhe, que incentiva, que harmoniza e sintoniza. Aquela que se torna aumentativa de si mesma, superlativa. A democracia que nunca se exaure em seu próprio umbigo, mas que sempre transcende e se amplifica. A democracia que busca a democratização, a ação que nunca é sozinha e que se rima com união e sempre tem objetivo de transformação. Isto, democracia que chega na transformação que beneficiará o outro. Este outro a que podemos chamar de cidadão, contribuinte, eleitor, aluno, paciente, homem, mulher, criança, idoso, e, principalmente, mais que tudo, pessoas em vulnerabilidade social e que mais precisam da atuação eficiente do poder público. Este outro, em última análise, que, no conjunto, somos todos. Falo aqui em democracia que se espraia do formal para o material e que tem a necessária capilaridade a fazer chegar seus efeitos ao mais humilde e à mais humilde das brasileiras e brasileiros. Uma democracia que possa ser vista não só na dinâmica política e jurídica, mas que possa ser sentida no dia a dia de todos, na educação de nossas crianças, na saúde dos nossos pacientes, no meio ambiente que nos garante a vida, nas aspirações, na possibilidade de sonhar de cada integrante do nosso povo. E não tenham dúvidas, excelentíssimas senhoras e senhores, que este ideal de democracia será buscado por todos e pela Ampicom, no seu mais puro vivenciar associativo, tendo por base essa superlativa palavra, a união. A união de todos os associados, sinergia de toda a carreira, ampliando nosso diálogo e capacidade de atuação em prol da efetivação do projeto constitucional. União de parceria com as entidades irmãs, CNPGC, e aqui, doutor Tiago, agradeço imensamente as palavras, Atricom, Tomiola, Abracom, querido Joaquim Castro,
IRB, doutor Edilberto Pontes, CNPTC, Conselheiro Guaraná, Audicom, Ministro Barco Mequerê, a NTC, Caro Amigos Marviana, CONAMP, doutor Murieta, a NPR, doutor Caseta, enfim, todas as entidades que congregam membros do controle externo, membros do Ministério Público e agentes de controle. Nosso intuito e nossa vontade é de trabalhar em conjunto em prol da transformação social. Juntos somos mais fortes. Ressalto que essa união que representa uma sinergia de coletivos, o servir dentro do servir. É o que significa o esforço associativo de associações de servidores públicos. Servidores que servem ao público, servindo ao esforço associativo de melhor servir ao público. Circularidade que impulsiona, retroalimentação que frutifica, interesse público em sua mais pura acepção. União e trabalho conjunto com todos os tribunais de contas brasileiros e todos os seus membros. E aí, capitaneados pelo TCU, agradeço imensamente, doutora Anastasia, as palavras, como também agradeço as palavras da doutora Cristina. Todos os integrantes dos poderes legislativo, e aqui faço o registro das presenças e a minha gratidão do deputado Celso Sabino, deputado Tiago Joaldo, deputado Lucas Ramos, muito engrandeceram essa solenidade. Legislativo, Executivo, leve doutor Cristiano, meu abraço ao governador Fábio Mitidieri e a todos os membros do Poder Executivo, e faço isso também a todos os membros do Poder Executivo, todos os membros do Poder Judiciário e todos os demais ramos do Ministério Público que estiveram aqui presentes e me engrandeceram muito também essa cerimônia. Como já dissemos, a Ampicom acredita e defende o absoluto respeito ao desenho dos poderes, atribuições e competências previstos constitucionalmente. É no imbricamento harmonioso de competências que o projeto constitucional será vivido na prática. Realço que somos absolutamente reverentes aos limites constitucionais de controle, como assim é o dever constitucional dos órgãos de controle, no sentido de colaborar com a construção de uma gestão pública mais eficiente. Controlar é conseguir consenso nas diferentes visões de interesse público de controladores e controlados. Vamos buscar sempre este alinhamento em prol do interesse público. Cooperação com os conselhos de classe, como o Conselho Federal de Contabilidade, meu amigo Aécio, e tantos outros que tantas relevantes contribuições trazem ao exercício profissional. Cooperação com os conselhos de políticas públicas, e aqui destaca a presença do presidente da UNC, doutor Manuel Alberto, que é da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que faz excelente trabalho nesse sentido. Também com as redes de controle e todos os órgãos e entidades que se dedicam ao sucesso da gestão pública. Onde houver vontade de governança pública, estaremos juntos perfilhando esforços. Enfim, excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, acreditamos na aspiração coletiva de reproduzir em realidade as promessas constitucionais da Carta de 88. O regime democrático republicano, imbricado em freios e contrapresos, nos conecta em rede, no sentido de que essa aspiração coletiva, esse servir de todos nós, seja elaborado em conjunto e harmoniosamente. Nós, procuradores de contas, estamos prontos para sermos um elo desta corrente. Exatamente porque nós somos semeadores de transformação social. Vislumbramos o ser e, quando necessário, elaboramos para adequá-lo ao paradigma do dever ser. E temos um efetivo compromisso com o resultado. Ao servidor público não são permitidos voluntarismos, achismos, maniqueísmos e todos os ismos que turvam a visão e não entregam o resultado de interesse público. Somos agentes umbilicalmente ligados à nossa missão de transformar o hoje no amanhã previsto constitucionalmente. E, para tanto, temos o dever moral, impessoal, proporcional, entre tantos os princípios que revestem nossa atuação, de elaborar e incentivar, dentro, evidentemente, da limite da separação de poderes, a busca da solução ótima na gestão pública. A Ampicom está junto a todos nesse propósito. E, para tanto, temos que treinar o olhar dilargado que busca captar o todo em todas as suas razões de causalidade. Apenas a percepção plena do real, que somente o saber amplo, plural e sem vieses pode trazer. Temos que ser catalisadores de soluções, facilitadores de metas, produtores de consensos. Em tempos de cada vez mais as certezas individuais baseadas em convicções e não em evidências, podem embaçar os resultados da realidade. Cabe a nós, agentes públicos, sermos agentes da razão e lutarmos contra os ativismos das pós-verdades. E tenho certeza, excelentíssimas senhoras e senhores, que a Ampicom está engajada nesta luta. Feito o registro dos projetos, falta apenas o falar do coração dos agradecimentos.
Urge primeiro agradecer a Deus por cada minuto de existência nessa maravilhosa missão de controle externo que abracei. E se a missão de controle está umbilicalmente ligada ao servir, rogo ao Pai que esta possa ser sempre efetivada em prol de uma sociedade livre, justa e solidária. Agradecer a cada um dos colegas e dos colegas e das colegas associados que depositaram sua confiança e me otorgaram o privilégio de estar aqui cuidando e projetando para o futuro este maravilhoso legado da Ampicom. Nesse ponto, urge gratidão a todos os excelentíssimos diretores e diretorias que nos antecederam. Todas as vitórias são coletivas, notadamente as associativas. Fica a meu respeito, a minha reverência aos gigantes que fizeram frutificar o que somos hoje. Em nome dos queridos presidentes Stefson, Diogo, Júlio Marcelo, Zé Gustavo, César Miola e Zé Américo aqui presentes, teço minhas loas a todos que semearam interesse coletivo e paredes fortes nesta grandiosa associação que tenho a honra de presidir. Por falar em homenagem especial, não posso deixar de fazer dois registros muito caros. Primeiro, minha admiração, meus parabéns e minha gratidão pelo mandato do presidente Zé Américo. O amigo querido que, com absoluta generosidade, fez o chamado e avalizou minha pretensão dessa caminhada. Obrigado, meu amigo, obrigado pelas palavras, obrigado pelas referências a mim, que são muito mais frutos da sua grandeza e da sua generosidade do que qualquer mérito meu. Muito grato. Como também não posso deixar de registrar o acolhimento, o carinho e a lealdade do nosso querido César Miola. Seja na Picom, agora na Atricom, um brilhante entusiasta do controle externo e amigo de sempre dos Ministérios Públicos de Contas. Meu preto de gratidão a toda a diretoria que se despede e a toda a diretoria eleita. Caras amigas e caros amigos do corpo diretivo, é uma honra tê-los ao meu lado nesse desafio associativo. Contem comigo a cada instante. O presidente nada mais é do que um servidor deste maravilhoso coletivo representado por vocês. Meus agradecimentos a todas as entidades de controle externo e a todas as entidades ministeriais aqui presentes. Como adiantei no início, os resultados do controle somente se atingem com união. A Ampicom está junto a vocês nesses desafios coletivos. Muitíssimo grato ao Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe por me abrir as portas dessa maravilhosa carreira. MPC Sergipano Histórico, que já contou em suas hostes com o orgulho jurídico nacional, ministro Aires Brito. MPC de Sergipe, onde elaborou meu mestre associativo, saudoso e querido amigo, procurador Carlos Valdemar Rezende Machado. Entusiasta da Ampicom, membro da diretoria no começo dos anos 2000, foi por suas mãos que encaminhei minha filiação e aprendi, pelo exemplo, o amor a esta carreira. Tenho certeza de que ele olha por mim e por nós, em nossa melhor tentativa de levar adiante este maravilhoso legado. Minha gratidão a todos os colegas procuradores de ontem e de hoje, do MPC Sergipano. Faço questão de registrar meu agradecimento especial ao colega e amigo Eduardo Cortes, a quem eu expresso meu reconhecimento por todo o seu esforço e compreensão para que eu pudesse vivenciar esse desafio. Então, o Eduardo está substituindo nas sessões para que a gente pudesse passar poder estar nessa maratona de posse. Muito grato, meu amigo. E aproveito também para agradecer imensamente a todos os servidores que compõem a força de trabalho do MPC de Sergipe. Eles que me assistem agora sabem da importância de todos e de cada um. Um procurador somente alcança seus objetivos com o auxílio de mãos comprometidas. Muitíssimo grato. Agradecer ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, todos os seus membros e servidores. Muito grato ao presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto por todo o apoio institucional, ontem, hoje e sempre. Vossa Excelência, desde o primeiro instante, percebeu a importância institucional desse momento e dessa presidência. Seu apoio foi primordial para que eu pudesse chegar ao dia de hoje. Aos queridíssimos conselheiro Luiz Alberto, conselheiro Rafael Fonseca, a amizade especial de Vossa Excelência nos incentiva a irmos mais longe. Muito grato pela presença, meus queridos amigos. Do mesmo modo, meu pleito de gratidão às conselheiras Suzana Azevedo, Angélica Marinho, conselheiro Carlos Pina de Assis, Luiz Andrade, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Francisca Vanildo e Alexandre Lessa, que não puderam estar aqui presentes, mas que mandaram mensagens amigas e carinhosas que muito apreciei. Meus agradecimentos aos queridos colegas de Brasília, do MPC União e do MPCDF. E peço venha para coletivamente abraçar a todos na pessoa do ícone da nossa carreira, nossa colega Cláudia Fernanda. Os eventos de hoje não seriam os mesmos sem a ajuda de vocês. Minha eterna gratidão à equipe de guerreiras e guerreiros, capitaneados por nossa vice-presidente Silane, que organizava esse evento em tempo recorde. Esse evento não existia
há 15 dias atrás. E está existindo hoje graças à generosidade de cada um que aqui esteve e à competência dessa brilhante equipe, comandada por Silane, a que eu tenho essa minha gratidão de sempre e eterna. Minha gratidão eterna com Silane, por nossa vice-presidente, que esse evento foi um trabalho diuturno e uma dedicação sem limite, competência e compromisso que jamais serão esquecidos. Caminhando para o final, indo para um lado mais pessoal, agradeço toda a minha família, minha referência de mundo, meu porto seguro, meu espelho e bússola. Desde o início, lá no começo, com minha mãe Silvia e meu pai, Bandeirinha, e meus irmãos Francisco e Silvia. Tenho eles como exemplos a todos os momentos. Eles me passaram um legado maravilhoso, tenho que trabalhar muito para poder honrá-lo. Um agradecimento à minha amada esposa Cristiane, aqui presente. Muito grato, meu amor. E terão 2 anos de muito trabalho, mas conto com o seu apoio para chegar à luz do fim do túnel. E agradeço também minhas queridas filhas Maria Augusta e Ana Maria. Disse outra vez que delas vem a força, o aconchego, o amor e o carinho. Digo hoje que delas vem tudo. É delas a completude e sentido, a força motriz para a construção do destino. E estendo minha gratidão a todos meus queridos familiares, tias, sobrinhos, sogra, cunhado, cunhadas. Tenho um profundo privilégio em tê-los todos comigo. Profundamente grato a todos que aqui estão. A generosidade de cada uma das pessoas aqui presentes, cada um dos que estão aqui. Me emociona e nos incentiva a todos da Ampicom a querer cada vez mais servir. Meu muitíssimo obrigado. E, enfim, agradeço a todos os caminhantes que caminharam comigo nesta caminhada. Em especial, meus queridos amigos, e aí peço vênia também para citar, meu querido amigo Roberto, amigo de infância, desde o colégio, desde a 7ª série, meu amigo Álvaro, também que esteve aqui presente, com sua família, com a esposa do Tom Magali, meu amigo Abacuque, também aqui presente, enfim, todos queridos amigos que, de infância, de faculdade, de trabalho, amigos que dia após dia tive a honra de encontrar e que tiveram a paciência de me ensinar, corrigir e me fazer crescer. Não há mais nada mais belo e importante do que aprender com conviver. Finalizo ratificando mais uma vez que essa gestão estará 100% pautada no diálogo, na busca dos consensos, na união por resultados em prol da sociedade brasileira. Combate à desigualdade social, que foi tema do seminário aqui hoje, construção de patamares desenvolvidos de saúde e educação, eliminação da insegurança alimentar são questões que precisam de todos nós. A Ampicom estava nessa luta, sem jamais olvidar de sua finalidade institucional de cada vez mais empoderar os Ministérios Públicos de Contas e Procuradores de Contas no exercício e na defesa de suas prerrogativas constitucionais. Esta é a missão coletiva desta diretoria, uma missão de união e serviço em prol do associado, do controle externo e do interesse público. Uma caminhada que Deus permite ao Alvissareira e que bem começa, já na largada, com o incentivo e a presença desta excelentíssima audiência, a quem mais uma vez agradeço. Conto com todos, contem comigo. Muito obrigado. Lembramos que a fila para os cumprimentos será organizada do lado direito para o lado esquerdo. A diretoria da Ampicom tem a satisfação de convidar todos os presentes para um jantar comemorativo no restaurante Coco Bambu, localizado no setor de Clube Sul. Boa noite.